Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Vamos estudar Alma, capítulos 32 a 35. E o tema é: Planteis esta palavra em vosso coração. Estudaremos os seguintes tópicos: Exerço fé em Jesus Cristo ao plantar e nutrir sua palavra em meu coração. Posso saber por mim mesmo. Posso adorar a Deus em oração a qualquer hora e em qualquer lugar. Preciso de Jesus Cristo e de sua expiação. Agora é o tempo e o dia de vossa salvação. Eu convido você a assistir a aula completa e a ficar aqui comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário no final, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. E desde já eu agradeço aos comentários e a participação de cada um de vocês. Para os zoramitas, a oração consistia em ficar em pé, onde todos podiam ver e repetir palavras vazias e cheias de orgulho. Os zoramitas não tinham fé em Jesus Cristo, até negavam sua existência e perseguiam os pobres. Por outro lado, Alma e Amuleque ensinavam que a oração tem mais a ver com o que acontece em nosso coração do que com uma plataforma pública. E se não mostrarmos compaixão pelas pessoas necessitadas, nossa oração é vã e de nada vale. Mais importante, oramos porque temos fé em Jesus Cristo, que oferece redenção por meio de seu sacrifício infinito e eterno. Alma explicou que essa fé começa com a humildade e o desejo de acreditar. Com o tempo, a nutrição constante, a palavra de Deus se enraiza em nosso coração, até que se torne uma árvore que brotará para a vida eterna. Essa é a introdução da nossa aula, desses capítulos de Alma. Vamos aprender muito sobre a importância aí de exercer fé em Jesus Cristo, e através dos exemplos aí contidos aqui nas Escrituras. Primeiro tópico é: exerço fé em Jesus Cristo ao plantar e nutrir Sua palavra em meu coração. Então, aqui está a importância de nós enraizarmos e plantarmos essa semente da palavra no nosso coração. Ao lado direito aqui tem a imagem das Escrituras, que lembra da importância de nós lermos as Escrituras e enraizar elas no nosso coração. E como eu sempre gosto de falar, eu coloco as escrituras aqui para que nós possamos beber a água da fonte juntos. E assim nós vamos estudar e ler as escrituras juntos. Alma 32, 28 fala o seguinte: compararemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes para fora de vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Então, quando os missionários começam a falar sobre o evangelho para você, você aceita as mensagens dos missionários, ou de um vizinho, ou de alguma pessoa que está querendo ensinar você sobre o evangelho. Você começa a sentir no teu coração um espírito bom, um espírito consolador, que te dá paz e tranquilidade. Quando você começa a sentir esse ardor no peito, né, dessa sensação maravilhosa que é você sentir a presença do Espírito através da palavra, significa que você está indo no caminho certo. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Quando a gente tem esse sentimento no coração. Ele continua: ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim, não obstante, não cresceu a ponto de transformar-se em perfeito conhecimento. Mas eis que começa a semente, incha e brota e começa a crescer. Então deveis dizer que a semente é boa, porque eis que inchou e brotou e começou a crescer. E agora, eis que isto não fortalecerá a vossa fé? Sim, fortalecerá a vossa fé, pois direis: eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. Com certeza você vai saber se a semente é boa
quando você conhece os frutos. Quando você recebe uma palavra e começa a perceber que os frutos daquela palavra, o resultado daquela palavra está fazendo uma diferença na sua vida, você vai ver que aquela palavra é boa, que vai fazer com que você mude o seu comportamento. E eis que, à medida que a árvore começa a crescer, direis: tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Ou seja, se você planta aquela semente, se aquela semente que você plantou e que você começa a cuidar daquela árvore, você começa a dar água para ela, ela começa a receber luz, começa a ser bem tratada, com certeza essa árvore vai crescer e vai dar frutos. E assim é com a palavra. Se você dá atenção à palavra, se você escuta, obedece, vai para a igreja, resolve guardar os mandamentos e você começa a ter uma mudança, com certeza vai dar frutos na sua vida, da mesma maneira que é comparada aqui a semente de uma árvore. Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-las-eis e lançareis fora. Ou seja, se você não tomar conta da sua árvore, da sua planta que você plantou ali aquela semente, ela vai morrer. Então, com a palavra é a mesma coisa. Nós precisamos cuidar da palavra, estar sempre alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a boa palavra. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril, e não cuidareis da árvore, não podeis, portanto, obter seu fruto. Então, se a semente ela pode ser boa, mas se ela cair num terreno infértil, num terreno improdutível, não vai dar resultado. O importante é preparar o terreno para que aquela semente caia numa terra boa. E a terra boa é você estar aberto a receber a palavra de Deus. Essa é a terra boa. Quando você se abre e tem o desejo e faz a oração para que Deus faça uma mudança na sua vida. E assim, se não cultivardes a palavra, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore que ela começar a crescer com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz. Eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço e de vossa fé e de vossa paciência em cultivar a palavra para que crie raiz em vós, eis que, pouco a pouco, colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce do que tudo que é doce, que é mais branco do que tudo que é branco, sim, e mais puro que tudo que é puro. E banqueteai-vos, eis, com esse fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Olha só a promessa, se você aceitar essa palavra boa, você não vai ter fome nem vai ter sede. Você vai se sentir como se você estivesse participando de um banquete ali, cheio de comidas maravilhosas, você se deliciando, se desfrutando ali, se alimentando de um banquete, e assim vai acontecer através do esforço da nossa fé. Mas nós precisamos ter paciência, porque não, muitas vezes as coisas não acontecem de uma hora para outra. É preciso ter fé, é preciso ter perseverança, não desistir da escolha que você fez de aceitar o evangelho, aceitar a palavra de Deus no teu coração, permanecer firme no caminho, com paciência que você vai sentir os frutos e você vai ver os frutos lá na frente. O que nós não podemos é desistir da árvore ou desistir de nós mesmos. Vamos desenvolver a nossa fé, acreditar que nós vamos alcançar os frutos e o Senhor realmente ele vai trazer bons frutos para a nossa vida se nós permanecemos firmes guardando seus mandamentos. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. Então, como eu disse, nós vamos colher, basta nós termos paciência. A natureza é muito sábia, ela ensina para nós todas as coisas com relação à paciência, à plantação, de você plantar uma semente, de você poder aguardar o tempo certo de plantar. E muitas vezes você vai plantar muitas sementes e poucas
sementes vão realmente dar resultado, né? Então, nós precisamos estar sempre plantando o tempo todo, porque não é o tempo todo que vai estar dando frutos. Para isso, a gente precisa sempre estar plantando e continuando a desenvolver a nossa fé. Próximo tópico. Posso saber por mim mesmo. Isso é muito bom, né? Porque você não depende de outras pessoas. Você pode saber por você mesmo. Eu estou aqui ensinando, ajudando a você a estudar, a aprender mais as escrituras, mas você pode abrir as escrituras, você pode fazer o seu estudo pessoal. Nada te impede de você saber se essas coisas são verdades por você mesmo. Nós estamos aqui apenas para ajudá-lo. Alma 32, 26. Ora, como disse em relação à vossa fé, em relação à fé, que não era um conhecimento perfeito, o mesmo se dá com minhas palavras. A princípio, não podereis ter perfeita certeza delas, assim como a fé tampouco é um conhecimento perfeito. Então não adianta você querer ter o conhecimento de tudo, falar, não, quero saber de tudo, depois que eu aprender todas as coisas é que eu vou ter fé e vou tomar uma decisão na minha vida. Na verdade, é o contrário. A fé você vai demonstrar que você tem fé, que você acredita, e depois você vai em busca do conhecimento, e pouco a pouco você vai se desenvolvendo. Mas eis que, se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo à prova as minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Então aqui o Senhor está pedindo um mínimo de fé para você. Me dá uma oportunidade, um mínimo de fé que você precisa ter para aceitar a palavra e aí você vai sentir as bênçãos na sua vida aí, que é a promessa do Senhor. Próximo tópico. Posso adorar a Deus em oração, a qualquer hora e em qualquer lugar. Olha só que bênção, né? Muitas vezes as pessoas até confundem isso, né? Achando que não precisa ir para a igreja, porque nós somos a igreja, eu sou a igreja onde eu estiver, seja na minha casa, seja onde eu estiver, eu posso fazer oração com Deus e eu sou a igreja. Na verdade, não é assim. A igreja ela é necessária para a realização de ordenanças, os templos são necessários para a realização de ordenanças, mas independente desses lugares onde realizam ordenanças, nós podemos se comunicar com Deus através da oração, não importa onde nós estejamos. Não vos recordais de haver lido o que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? Pois ele disse: és misericordioso, ó Deus, porque ouviste a minha oração, até mesmo quando me achava no deserto. Sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus amigos, e fizeste com que se voltassem para mim. Então, o que eu mais gostei nessa escritura aqui é o que está sublinhado, porque o Senhor ouve as nossas orações. Eu aprendi a semana passada com um casal Barcelos que fez servir uma missão em Portugal por um período de 3 anos, e ele contou a experiência de um missionário que saiu para encontrar as pessoas, para pregar o evangelho, e ele fez uma oração pedindo para que o Senhor colocasse uma pessoa naquele dia na vida deles que se chamasse Roberto. Se eles encontrassem algum Roberto, o Senhor teria respondido à oração deles se eles conseguissem ensinar e encontrar um Roberto no dia deles. E eles foram falando com várias pessoas, e qual foi a surpresa que uma pessoa, um homem, aceitou o evangelho, aceitou ouvir a mensagem dos missionários. E no final ele perguntou: qual é o seu nome? E aquele homem respondeu: o meu nome é Roberto. E aí eles tiveram a plena certeza de que o Senhor estava ouvindo as orações dele. Olha só que bênção maravilhosa. Já pensou? Então, ou seja, foi um testemunho que me fortaleceu saber que o Senhor realmente ouve as nossas orações. E esse é um grande exemplo. Sim, continuando. Ó Deus, e foste misericordioso para comigo quando a ti clamei no meu campo, quando clamei a ti em minha oração e me ouviste. E ainda, ó Deus, quando fui para casa, tu ouviste a minha oração. Olha aqui mais uma vez a Escritura falando que o Senhor ouve nossas orações. E quando fui ao meu aposento e roguei a ti, ó Senhor, tu me ouviste. Sim, tu és misericordioso para com teus filhos quando clamam a ti para serem ouvidos por ti.
e não pelos homens, e tu os ouves. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós, quando fazemos uma oração, o Senhor ouve nossas orações. Muitas vezes ele não responde na maneira com que nós queremos, nem no tempo que nós queremos, mas ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. O que nós precisamos é confiar nele, perseverar e não desanimar, porque o desânimo não vem de Deus. Próximo tópico. Preciso de Jesus Cristo e de sua expiação. Então, isso aí, sem dúvida. Alma 34 relembra sobre essa expiação. E ele fala: pois é necessário que haja uma expiação, porque, de acordo com o grande plano de Deus, do Deus eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados. Sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver, porque é necessário que haja um grande e último sacrifício, sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano, deverá ser um sacrifício infinito e eterno. E somente Jesus Cristo poderia exercer esse sacrifício infinito e eterno através da expiação. A expiação foi aquele momento onde Jesus Cristo foi no jardim do Getsemane e orou e pagou pelos pecados de toda a humanidade quando ele sangrou por todos os poros, né, do seu corpo. Tão grande foi o seu sofrimento. Foi ali que ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Esse é chamado expiação. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar os pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E então haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue, então será cumprida a lei de Moisés. Sim, será totalmente cumprida cada jota e tio, e nada se omitirá. Então a expiação, ela faz parte do plano de salvação, ela veio para coroar o sacrifício que Jesus Cristo fez por todo o seu exemplo, por todos os seus ensinamentos. A expiação ela veio para completar esse plano de salvação, para que nos desse a oportunidade de um dia podermos nos arrepender dos nossos pecados e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Continuando, e eis que este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande último sacrifício, e aquele grande último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. E assim ele trará salvação a todos que acreditarem em seu nome. Olha só, e assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome. Então, o que nós precisamos é acreditar em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, ter fé no seu plano de salvação e aceitar essa palavra que é plantada no nosso coração. Sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Então, primeiro nós precisamos exercer fé em Jesus Cristo, depois partir para o segundo princípio, que é arrependimento. Arrepender dos nossos erros, arrepender dos nossos pecados e assim estarmos prontos e dignos de sermos batizados, realizar o convênio do batismo, essa ordenança que é a porta de entrada para que um dia nós possamos voltar à presença de Deus. Próximo tópico. Agora é o tempo e o dia de vossa salvação. Estou terminando, convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu já estou terminando essa aula. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Irmãos, amigos, todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, não deixe para se arrepender lá na frente, não deixe para perdoar as pessoas lá na frente. Não deixe de fazer o bem para o próximo lá na frente. Começa agora. Faz o que precisa ser feito agora. É isso que ele está falando aqui. Não deixa para o final. A gente precisa se arrepender e fazer o que é certo agora. Porque depois desse dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade,
Eis que se não fizermos o melhor uso de nosso tempo nessa vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado, ou seja, poderá ser tarde demais, meus amigos, poderá ser muito tarde. Vamos fazer agora o que precisa ser feito. E essa é uma frase maravilhosa, é fazer o que precisa ser feito agora. Eu encerro essa aula compartilhando com vocês essa mensagem, convidando vocês a deixar aqui no comentário o que que vocês acharam, qual é a parte que vocês mais gostaram, ou qual é a escritura que vocês leram e que queiram deixar registrado aqui. Próxima aula, Alma 36 a 38. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique aqui no link, preencha o seu endereço que o livro de Mórmon vai chegar aí na sua casa, tá bom? Assista os vídeos aqui do canal. Muito obrigado, um forte abraço e até a semana que vem.